seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Essa videoaula dará continuidade àquele debate que a gente começou no capítulo 11, que versa sobre poder, política e Estado. Dessa vez vamos pensar sobre o Estado. Você já pensou sobre isso? Não? Então é uma ótima oportunidade. Não esquece de abrir o link do livro para você acompanhar o que eu venho abordando aqui. Vamos lá? Mais uma vez, vamos insistir para que você pegue o seu livro didático. Olha aqui que bonitinho. Capítulo 11, que trata de política, poder e Estado. Já vimos na aula anterior esse tópico aqui, política e poder, e ficamos hoje com o tópico 2, o Estado. Vamos considerar quem para abordar o Estado? Olha ele, o queridão Max Weber, ainda é esse sociólogo que irá nos ajudar na aula de hoje. Então vamos lá, começando a pensar Estado com o queridão, o Max Weber. Primeira coisa a entender é que essa definição de Weber, que eu vou colocar agora, é uma das mais utilizadas nas ciências sociais. Então o Weber acredita que o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. O que, professora? Não entendi, então vamos explicar. Primeiro vamos entender a palavra monopólio. A gente sabe que é uma palavra emprestada da economia e descreve uma empresa que consegue se estabelecer como única vendedora de um certo produto. Então, quando Weber afirma que o Estado tenta exercer um monopólio da violência legítima em um determinado território, o Weber está querendo dizer que o Estado tenta se tornar a única instituição capaz de praticar essa violência legítima. Então, não há uma outra instituição, a não ser o Estado, né, que tem esse monopólio da violência. E ele faz isso através do seu poder de polícia, de policiar, de monitorar, de tentar podar ou moldar esse indivíduo a partir das normas, das leis e das regras que a sociedade colocou nos seus códigos. Então, entende? O Weber associa essa noção de Estado à violência. Em outras palavras, deixa eu só apagar aqui, o que o Weber está dizendo é que o Estado tenta ser a única instituição a qual a população reconhece o direito de, em determinadas ocasiões, praticar a violência. Há um exemplo de quando alguém é assaltado, a gente liga para o Estado, né, para a polícia, e tenta pedir um apoio policial. E o Estado manda os seus funcionários públicos, né, que podem ser a polícia militar, a polícia civil ou até mesmo a polícia federal. Então, essa violência feita pelo Estado, ela é legitimada. Nós damos ao Estado esse poder. Então vamos pensar um pouquinho mais. Olha aqui a palavra violência. Eu vou destacar o que o livro de Sociologia hoje coloca lá na página 253 e na página 254. Vamos explorar isso recortando alguns trechos nesse slide e no próximo. Então vamos ver comigo. Mas o que seria a violência legítima? Para compreender, pense na seguinte situação. Você está vendo na TV imagens de um conflito entre policiais e criminosos. Os dois lados estão praticando violência. Um está atirando no outro, mas para você, o que cada um está fazendo não é a mesma coisa. Você provavelmente acha que a polícia tem mais direito de atirar nos criminosos do que os criminosos têm de atirar na polícia, não é mesmo? Tá claro até aqui, não é? Então vamos lá. Você pode achar que em circunstâncias como aquela, a polícia tem o direito de praticar violência, os criminosos não. Em outras palavras, você provavelmente considera que a violência praticada pela polícia no cumprimento da lei é legítima,
Olha que eu já mencionei isso antes. Então vamos entender aqui. A gente faz uma análise da situação entre criminosos e a polícia e considera que há um lado que é legítimo de exercer a violência, porque está amparado na lei. Vamos continuar o que o livro coloca para a gente pensar um pouquinho mais. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos para o seguinte recorte. Então, por que costumamos achar que a violência da polícia contra os criminosos é legítima? Porque, em geral, ela é praticada para fazer cumprir a lei. Presta atenção, que esse é o ponto. O valor que damos à lei se deve ao fato de que nas sociedades modernas, como a nossa, predomina a forma de dominação racional legal, que explicamos no item anterior. Para nós, o que vale é a lei. Lembra que eu falei na aula anterior que o Weber colocou alguns modelos, né, de dominação. E a dominação racional legal é aquela, né, que vai pela razão da lei. É aquilo que está expresso na lei. Então, você cumpre a lei independente de qualquer situação. Então, quando vemos policiais cometerem violência sem cumprir a lei, por exemplo, matando um inocente, nos revoltamos contra eles. É normal. É claro, porque a gente tem um parâmetro nessa balança. A gente sabe que quando alguém é inocente, para essa pessoa não cabe uma violência, não cabe uma punição. Então, a violência da polícia só é considerada legítima quando praticada conforme a lei. Um debate que a gente tem hoje, a partir do que acontece no Rio de Janeiro, é essa força desenfreada da polícia, a violência, principalmente nas comunidades, né, nas favelas, onde a polícia tem feito uma luta que não é uma luta exitosa contra o tráfico de drogas, e a gente percebe, infelizmente, a morte de uma população, né? E a maioria jovens negros que têm sido, e até homens e mulheres, na verdade, né, que têm sido acometidos por balas perdidas, né, não eram bem o alvo da polícia e acabam morrendo. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer muito e entender o papel da polícia nesse processo. O seu livro destaca, lá na página 254, essa imagem que eu fiz questão de trazer aqui para dar continuidade sobre essa violência, às vezes arbitrária, da polícia. Então, uma violência que é legitimada, mas que infelizmente pode resultar na morte de pessoas inocentes. Aqui foi um protesto em 2015 que aconteceu no bairro da Madureira, no Rio de Janeiro. Nesse protesto, as pessoas estavam falando, né, e criticando a ação dos policiais que acabaram por matar 5 jovens. Então, você tem aqui o cartaz dizendo, né, dor de mães de filhos assassinados não tem preço. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses jovens, eles são negros, né? Então há um racismo estrutural que perpassa também pela polícia e acaba cometendo a população negra de todo o Brasil, né? Que sofre muito com esse racismo. Mas aí a gente vai continuar o debate e pensando, então, numa provocação que o seu livro também faz ainda na mesma página, a 254, para a gente entender até que ponto a violência ela tem força e legitimidade dentro do território. Então vamos pensar aqui, né, numa provocação que o livro faz, que é assim: imagine que um país estrangeiro, com um exército poderoso, invadisse o Brasil e destruísse completamente as forças armadas brasileiras. Imagine que o presidente desse país dissesse que daquele momento em diante mandaria no Brasil e só ele poderia decidir o que é certo ou errado. Mesmo se o governo invasor tivesse um monopólio da violência, você o reconheceria como legítimo? Você acha que o governo invasor poderia sobreviver por muito tempo com base apenas no uso da força? Então vamos refletir
sobre isso e lembrando que essa situação, lindos e lindas, seres que brilham, infelizmente é uma situação que se repete e vem se repetindo ao longo da história. A gente, quando vai pensar na formação do Estado moderno, a gente vai ter que ter em mente que, por exemplo, esses estados, o brasileiro, o estadunidense, o francês e etc., não se formaram porque seus fundadores desejavam proporcionar o bem-estar à população, né? Respeitar a tradição, garantir o respeito à lei, ou porque desejavam ser modernos. O que a gente vai ver nesse processo é que ele está relacionado com uma discussão sobre o monopólio da violência e a necessidade dos dominadores de serem aceitos pelos dominados. Então, após a invasão, após a tomada desse território, esses invasores querem fazer com que o seu domínio permaneça. E para isso eles vão levantar artifícios, vão continuar com a violência, vão continuar com o confronto e vão continuar, né, tentando a todo custo garantir a sua permanência. Acompanhe comigo um pouco mais a discussão no próximo slide. Olha, um ponto que eu quero chamar a atenção, que o livro também coloca, é a formação dos estados modernos. Esse é um tema de história que você já deve ter visto e deve lembrar aqui, como algo importante, que para o Estado moderno se consolidar, houve uma aliança de alguns monarcas com os burgueses. Os burgueses, essa classe que vai deter riqueza e depois vai entrar com influência em cima do Estado, na tentativa de garantir que as leis que preza pelas suas liberdades e pela sua propriedade sejam válidas. Então, eu já até debati em uma aula que a gente fala sobre o Karl Marx. Karl Marx vai mostrar a força que a burguesia tem dentro do Estado, principalmente nessa consolidação do capitalismo, quando o capitalismo passa a ser uma reprodução do estilo de vida burguês. Então, o livro de vocês destaca um cientista político e historiador, o Charles Tiller, que coloca para a gente a seguinte frase, né, que para ele, quando se formaram esses estados modernos, ele não era muito diferente de quadrilhas criminosas, que para não agredir o povo, cobravam dele. Então, aqui ele está dizendo que o Estado moderno era como uma quadrilha, não agredia o povo diretamente, não matava seu povo, mas cobrava deles altos impostos. Então, entretanto, para se manter, o Estado precisa conquistar o apoio dos governados. E ele vai fazer, claro, alianças para isso, vai dar um pouco, né? Vai tentar, eu estou pegando os impostos, mas eu estou fazendo aqui uma rua, uma melhoria. Então, a construção dessas alianças que são trabalhadas nesse processo de formação dos Estados modernos, que você deve voltar no livro de história e explorar um pouco mais. Um autor interessante que o livro também destaca é o Antônio Gramsci, que ele vai falar sobre essas classes populares. Veja, aqui para o Gramsci, essas classes elas foram motivadas por conquistas de direitos e também passaram a se organizar para exigir o direito de votar, de formar sindicatos, de defender suas próprias ideias. E o resultado desse processo foi a formação de quem, gente, dessas democracias modernas. Lembra que no slide anterior a gente está falando que o Estado ele precisa ceder para os seus governados, ou seja, para os seus cidadãos, é preciso haver um jogo. Então, a constituição da democracia moderna é parte dessa retomada das classes populares, reivindicando também espaço e direitos dentro desse Estado. O outro ponto aqui destacado, deixa eu apagar aqui, é o seguinte, que para o Gramsci é importante notar
que nas sociedades modernas o poder não é exercido apenas pelo governo, pela polícia, pelos tribunais, pela violência. A disputa pelo poder passa pela disputa de ideias, pela produção de cultura, de notícias e até pela discussão dentro das próprias ciências sociais. Aqui é um ponto extremamente atual para a gente pensar na constituição de narrativas. Entendam que dentro da estrutura social, da luta de classes, a gente tem uma classe que nos domina também pela produção de cultura, pela disputa de ideias e narrativas. Somos levados a acreditar em determinados fatos, a nos posicionarmos frente a determinadas situações também porque somos influenciados por essas disputas de ideias, por essas ideologias, como diria o próprio Karl Marx ou até a Marilena Chauvin. Temas que vamos debater ainda futuramente. Para a gente finalizar a participação do Antônio Gramsci, que é um autor muito importante nas ciências sociais, eu vou destacar esse trecho do livro que fala sobre a hegemonia. Esse conteúdo ou esse conceito é bastante interessante, você deve entender. Presta atenção no recorte aqui. As diferentes classes e os diferentes grupos sociais lutam, entre outras coisas, para convencer a sociedade de que suas ideias representam o interesse de todos. Cada grupo tem sua ideia, por exemplo, de como as sociedades deveriam se organizar em relação ao que e como será produzido, como responder às demandas públicas de saúde e educação, quais soluções deveriam ser adotadas para resolver o problema de moradia da população, ou mesmo se isto representa ou não um problema. Para pôr isso em prática, tenta formar alianças que incluam o maior número possível de grupos entre os que serão beneficiados por seu projeto político. Isso nunca será feito apenas pela força, ou só pelo interesse econômico, e muito menos pela propaganda, mas exigirá que as pessoas sejam convencidas. Olha que interessante que eu vou explicar. Gramsci chamou esse processo de luta pela hegemonia a liderança da sociedade. Então, observem que o Gramsci está dizendo que na sociedade existem diferentes grupos que disputam diferentes projetos políticos. Esses grupos vão fazer alianças para tentar convencer a população de que seus projetos atendem ao maior número de pessoas e seriam os melhores. Então, nessa luta de força, que não é apenas uma força feita por propaganda ou por interesse econômico, mas é uma busca por esse convencimento. O Gramsci está chamando esse processo todo de hegemonia. Vamos observar mais um pouquinho no próximo slide. Vou destacar aqui a página 255, que mostra essa imagem muito interessante para a gente pensar no uso da violência como uma estratégia de manter ou de garantir essa hegemonia. O exemplo colocado pelo livro é essa imagem de um evento que aconteceu em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, alegando, entre outras coisas, que implantariam a democracia no país. A foto mostra a etapa relativamente fácil de ação, que é o imenso poderio militar americano que derrotou o ditador Saddam Hussein, que governava o Iraque, representando na estátua que está sendo derrubada em Bagdá. Porém, meus lindos, minhas lindas, os Estados Unidos não conseguiram construir um acordo entre os vários grupos étnicos e religiosos que existiam dentro daquela sociedade. E vai iniciar, a partir daí, então, uma verdadeira guerra civil, onde, durante algum tempo, vai surgir o Estado Islâmico, que hoje controla regiões e ainda mantém confrontos terroristas entre a Síria e todo aquelas áreas de influência. Então, esse exemplo que o livro coloca permite fazer com que a gente pense como não é fácil fazer política apenas
com a violência ou com o uso da força. Ficamos aqui entendendo que parte importante da política moderna é a disputa entre vários projetos políticos pela hegemonia. Ou seja, esse tópico mostra que, para fazer essa política, isso inclui o Estado brasileiro, há uma disputa nesse projeto político pela hegemonia. Só que na democracia, que é o nosso caso, esses diversos projetos eles se enfrentam sem ter o direito de se impor pela força. O que significa, professora? Significa assim, que nós elegemos os nossos representantes que têm bandeiras ou têm propostas que são condizentes com aquilo que a gente acredita, e esses representantes devem debater com a sociedade os melhores projetos que possam contemplar, de maneira geral, a população. Então, a busca por essa hegemonia num sistema político onde há a prerrogativa de ser um sistema democrático, você tem um maior número de debates, um maior número de provocações e manifestações de diferentes atores sociais para que essa hegemonia se estabeleça de uma maneira, vamos dizer assim, mais controlada. Embora a gente sabe que existe hegemonia e que as classes populares ou as classes subalternizadas, elas são elas que lutam contra essa hegemonia. Então, se faz esses movimentos contra-hegemônicos. Mais uma vez, eu faço o convite para que vocês voltem no livro de Sociologia hoje, dá uma lida no capítulo, observa melhor esse debate sobre hegemonia, que é um assunto que a gente vai continuar ao longo do curso de Sociologia, debatendo e pensando sobre de que maneira nós somos convencidos dentro dessas sociedades modernas, dentro do nosso sistema democrático, tá certo? Então, lição cumprida por hoje, a aula já ficou um pouquinho longa, eu me despeço por aqui, namastê, gratidão, até o próximo encontro, brilhem!